Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de convidar a amada igreja, onde você estiver, a quem estiver nos escutando, a fazer essa oração para dar início ao nosso culto de Páscoa. Sinta-se à vontade, feche seus olhos, se entregue a Deus nesse momento. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, de estar em tua presença, Jesus, mesmo que de distância, de modo remoto, Espírito Santo. Venha, Senhor Jesus, ao Pai, nos tocar, Senhor Jesus, nessa noite. Venha, pedir Pai Santo, nos usar, ó Deus, o ministério de louvor, para ministrar a tua igreja, para ministrar o teu povo, Espírito Santo de Deus. Toma-nos, ó Pai, em tuas mãos, Senhor Jesus, nos guardando, Senhor Jesus, nos direcionando, ó Pai, e nos ensinando cada vez mais a tua palavra, Espírito Santo. Venha, pedir Pai Santo, ministrar em nossos corações. Venha, pedir Pai Eterno, Jesus, usar, ó Pai, o ministrante da tua palavra, pedir Pai Eterno, para que o seu nome venha a ser glorificado, Jesus, para que nós possamos aprender mais em ti, Jesus. Venha nos usar grandemente nessa noite, ó Deus, e por onde nós passarmos, ó Pai, levanta a tua igreja, Jesus, levanta o teu povo, ó Pai, aviva a tua igreja, Espírito Santo de Deus. A Senhora te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vamos começar o momento do louvor. Aleluia. Onde você estiver nessa noite, se entregue ao Senhor, louve ao Senhor. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Aleluia. Chame os seus familiares, fique à vontade para glorificar ao Senhor. Aleluia. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostres que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e é nobel para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me traz a paz e excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para
e nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, e ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Não, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer, não me troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Eu quero mais desse amor, quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aleluia, esse amor, ousado amor de Deus. Incomparável amor de Deus. Eu te respondo que amor é esse. É um amor ousado. É um amor que quebra as cadeias da incredulidade. É um amor que quebra as cadeias da consciência humana. É um amor que não dá para se compreender, simplesmente não dá para se compreender. Mas é um amor que nos alcançou. Aleluia. Antes de nós falarmos, esse amor estava entre nós. Antes de nós pensarmos, esse amor já estava entre nós. Aleluia. Aleluia. Santo do nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 ciúmas de eterno. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante,
pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Declare isso. Traz luz para as sombras, salva montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, salva montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 se uma se perdeu. Não posso comprar, mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 se uma se perdeu. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer a Jesus por este período de louvor a Deus, onde falamos um pouco do teu amor, Jesus, onde tentamos compreender um pouco mais esse amor, Jesus. Nós te pedimos, Jesus, venha para aquele Pai Santo nos direcionar, Jesus. Nos dê a capacidade, Espírito Santo. Nos dê a sabedoria, Jesus, para que nós possamos, ó Deus, fazer a tua vontade e praticar esse amor, ó Deus. E que esse amor venha transbordar em nossos corações, ó Pai, até alcançar, Jesus, e transbordar outras vidas, Espírito Santo de Deus. Nós somos gratos a Ti, ó Pai. Nós somos gratos pelo Teu nome, Deus. Assim nós pedimos, Jesus. Amém. Glória a Deus, graça e paz, amados. Nós vamos entrar no momento da palavra agora, depois deste momento de louvor. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante. É um texto bastante conhecido. E Deus tem algo aos nossos corações. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo 5, até o versículo de número 9. Está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Até aqui. Senhor, nós queremos te adorar. Eu te glorifico por esta palavra e te peço, Senhor, que através dela o teu Espírito venha resplandecer em nossos corações a revelação daquilo que o Senhor tem para esses dias, para cada um de nós. Só tu, Senhor, conhece o mais profundo do nosso ser. Só o Senhor é capaz de trazer a resposta. Só o Senhor é capaz de transformar. Só o Senhor sabe o que precisamos, meu Deus, para este tempo. Só o Senhor conhece o íntimo, o profundo de cada um. Fale conosco pela tua palavra e qualquer impedimento que houver em nós, quer seja de ordem física, emocional ou psicológica, quer seja de ordem espiritual, que nos atrapalhe de entender e guardar a tua palavra, seja repreendido agora, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos, meu Pai, pelo teu Espírito, ser conduzidos por ela, para que através dela possamos crescer em conhecimento e graça, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, hoje nós estamos aqui ministrando um culto de Santa Ceia, e neste texto o Senhor me mostrou algo interessante, algo que Deus vai fazer na vida de Jesus Cristo e que muitas vezes nós não paramos para pensar. O texto diz que Deus vai dar a Jesus um nome, ou seja, Deus vai dar a Jesus uma identidade. E muitas vezes nós não paramos para pensar que Jesus existia desde sempre, porque João vai escrever no capítulo 1 acerca de Jesus, dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo era Jesus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus desde sempre existiu. Porém, Jesus não era conhecido, Jesus não tinha sido manifestado aos homens, Jesus não tinha sido revelado aos homens como Deus, como Filho de Deus. Toda a antiga aliança, os homens vão falar acerca de Jeová, Deus Pai. Os homens vão conhecer e falar acerca do Espírito Santo, mas os homens não nomeiam Jesus, os homens não sabem o nome de Jesus. Os profetas que profetizam acerca da vinda do Messias não dão para ele o nome, porque eles não sabem qual é o nome do Filho de Deus. Eles sabem que o Messias, o prometido, o enviado, está para vir, mas não sabe o seu nome. Alguns vão dizer, um profeta vai dizer, ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O outro profeta vai dizer, ele será Nazareno, que diz respeito à cidade de Nazaré, onde ele cresceria, seria criado. Mas ninguém vai conhecê-lo, ninguém vai saber do seu nome. Jesus não tem um nome, Jesus não tem uma identidade em toda a antiga aliança de Deus com o homem. Mas agora nesse capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipos, Paulo está descrevendo algo que Deus está dando ali, Deus está dando agora um nome a Jesus para a humanidade. Deus está dando uma identidade para Jesus diante da humanidade. E quando nós entendemos isso, sabendo que Jesus sempre foi, sabendo que Jesus sempre existiu, mas não era conhecido, não tinha sido revelado, algumas verdades eu consigo enxergar para a nossa realidade, para o nosso tempo presente, porque nós somos a continuação de Cristo na terra. Jesus veio com uma missão definida: estabelecer, restaurar o reino de Deus diante dos homens. E nós, como igreja, somos
a parte ativa deste projeto de Deus no tempo presente. E o mundo precisa conhecer-nos como um dia Deus revelou Jesus ao mundo. Jesus é o nome mais conhecido em toda a história. Não tem um nome que seja tão conhecido em toda a história como o nome de Jesus. Jesus dividiu a história. Até o ateu, quando vai escrever, quando vai estudar a história, tem que escrever e estudar antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o nome mais conhecido da história, porque Deus deu para ele uma identidade diante dos homens. E a vontade de Deus é que nós, como igreja, continuação do ministério de Cristo, tenhamos uma identidade no mundo. O problema é que o texto está revelando para nós como Jesus adquire esta identidade. Os versículos que eu li, o versículo 9 é que vai dizer: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por isso que, pelos versículos que antecedem ao versículo 9, e aqui estão as características que Deus olhou para Jesus, ou que foram extraídas da vida de Jesus, para dar condição a Jesus receber este nome, essa identidade diante dos homens. Quando nós olhamos para essa característica, nós não vamos encontrar o texto relatando que porque Jesus curou, porque Jesus libertou, porque Jesus pregou, é que Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Mas nós vamos encontrar porque ele foi obediente até a morte. Essa é a característica que se destaca. Nenhuma outra característica do ministério de Jesus vai ser destacada quando a Bíblia vai dizer o motivo pelo qual Deus exalta Jesus diante da humanidade e Deus revela Jesus diante da humanidade, dando a ele uma identidade, fazendo ele conhecido aos homens como Deus quer que nós sejamos conhecidos aos homens. Eu provo, porque quando Jesus está falando da sua vinda, quando Jesus está falando da sua volta, ele vai deixar muito claro que a identidade espiritual não é revelada pelas obras. Quando ele diz: muitos me dirão naqueles dias, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos maravilhas. E ele diz: eu vos direi abertamente, apartai-vos de mim, porque vocês não têm conhecimento nos céus. Eu não vos conheço. Jesus está deixando claro que a identidade espiritual não é marcada, não é selada pelas nossas obras. Também um versículo antes, 2 versículos antes desse, versículo 21, do capítulo 7 de Mateus, Jesus diz: muitos me dirão, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Jesus também está dizendo que nem todos que buscam, nem todos que oram, nem todos que sobem monte, nem todos que jejuam, é que tem uma identidade espiritual, de reconhecimento espiritual. Mas na continuação do versículo 22 ele diz: mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Ou seja, para ter uma identidade espiritual, não é as obras, não são as nossas práticas, não é o nosso comportamento, mas é a nossa obediência. E a vida de Jesus revela uma obediência, um caminho de obediência que Jesus desenvolveu para chegar nesse nível que hoje ele tem, nesse status que hoje ele tem diante dos homens, de ter um nome acima de todos os nomes, para que o nome do Senhor se dobre, todos os joelhos estão no céu, na terra e debaixo da terra. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque quando falamos de obediência, nós ouvimos muitas vezes as pessoas falar: eu obedeço ao Senhor, e eu já vi muitos cristãos dizerem: eu obedeço somente a Deus, eu não obedeço a homens. E eu me preocupo com isso, porque a obediência que a Bíblia estabelece é uma obediência vertical, sim, mas Deus estabeleceu níveis de hierarquias que precisam ser obedecidas. Quando nós lemos Romanos capítulo 13, a Bíblia vai dizer o seguinte: que todo homem, em outra tradução, toda alma esteja sujeita a toda a ordenação humana, porque não existe autoridade que não venha de Deus, e quem resiste a uma autoridade, resiste ao próprio Deus. Quando eu escuto cristãos dizendo: eu só obedeço a Deus,
Eu não obedeço a homens, eu fico preocupado. O que está no entendimento dessa pessoa? Quando ela diz eu só obedeço a Deus, porque Deus não desce na terra para falar o que ela deve fazer. Deus não desce na terra para dar leis para ela obedecer. Os homens, as autoridades estabelecidas por Deus é quem fazem isso. Deus já tem a sua lei estabelecida na sua palavra. E quando eu vejo pessoas dizendo isso, eu fico muito preocupado, porque Jesus dá um exemplo de obediência em todas as áreas. Jesus começa mostrando isso dentro da sua casa. Jesus sabia desde sempre quem ele era. Mas quando nós lemos o capítulo 2 do evangelho que escreveu Lucas, quando diz que todos os anos a sua família, Maria e José, subiam para Jerusalém para a festa da Páscoa. E quando Jesus tinha 12 anos, eles subiram para a festa da Páscoa como de costume. E na hora de voltar em peregrinação para a sua cidade natal, eles vão em caminham durante um dia inteiro para perceber que Jesus não estava com eles. E eles voltam para Jerusalém desesperados procurando Jesus, que agora tinha 12 anos. Quando no terceiro dia eles encontram Jesus no templo, discutindo e perguntando e sendo questionado e respondendo todas as perguntas dos mestres, dos sábios da lei, e eles todos maravilhados com a sabedoria que Jesus tinha, com as suas perguntas e com as suas respostas. Maria, desesperada, chega até Jesus e diz: menino, você não sabia que nós estávamos preocupados te procurando? Jesus olha para ela e diz o seguinte: por que vocês me procuraram? Não sabiam vocês que me convém fazer a vontade do meu Pai? E algo me chama atenção nisso, porque quando Jesus olha para Maria e diz: vocês não sabiam que me convém fazer a vontade do meu Pai? Vocês não sabiam que convinha que eu estivesse aqui na casa dele, no templo? Jesus está declarando algo muito interessante. Jesus, com 12 anos, está deixando muito claro que ele já sabia, que ele sempre soube o que ele tinha que fazer. E ele está dizendo para Maria: vocês ainda não entenderam que eu vim para fazer a vontade do Pai Celestial? Por acaso, será que você não se lembra que o anjo desceu e te avisou que você ficaria grávida do Espírito Santo? Ou seja, Jesus sabe muito mais do que ele tem que fazer do que a sua mãe. Mas ainda assim, o versículo seguinte vai dizer que Jesus desceu e foi com eles, e foi obediente em tudo. E aqui eu acho que para alguns de nós isso deve ficar marcado, porque Jesus, ele sabia muito mais do que Maria. Jesus, ele entendia muito mais do que ele tinha que fazer do que Maria, do que José. Mas ele é filho de Maria, ele é filho de criação de José, e ele precisa respeitar essa autoridade paterna, essa autoridade materna, mesmo sabendo mais, mesmo sabendo o que ele precisa fazer, mas ele está debaixo de uma autoridade. E é aqui que eu fico preocupado, porque tem pessoas que recebem de Deus um chamado, recebem de Deus uma profecia de um chamado, e querem desprezar as autoridades paternas, eclesiásticas, achando que isso é agradável a Deus. Você não precisa antecipar seu chamado. Jesus não precisou antecipar o seu ministério, ele esperou até o tempo certo, porque Deus faz todas as coisas no seu tempo. Ainda que quem esteja sobre você, sobre mim, sobre nós, não entenda o que Deus tem para nós, Deus ainda assim é poderoso para fazer, mesmo que a gente continue debaixo de submissão daqueles que não entendem o que Deus tem na nossa vida. Jesus continua crescendo, e só aos 30 anos Jesus vai fazer aquilo que ele veio para fazer, ou seja, começar o ministério, começar o seu chamado e desenvolver aquilo que o Pai tinha estabelecido para ele fazer. Quando Jesus, com 30 anos, vai até o Jordão para ser batizado por João Batista. Em Mateus capítulo 4 e também em Lucas capítulo 4, onde relatam essa história, Jesus chega no Jordão, João Batista ao vê-lo já reconhece, e ele tinha recebido de Deus que quando ele visse o Espírito Santo descer sobre alguém e ficar sobre ele, esse seria o Messias. João Batista, ao ver Jesus, diz: não, eu não posso te batizar, eu que deveria ser batizado por ti, como tu vens a mim? Jesus olha para João Batista e diz o seguinte: deixa por agora, porque convém cumprir toda a justiça. Jesus está dizendo, entre outras palavras: eu sei,
você está certo, eu sou maior do que você, eu deveria te batizar, mas aqui Deus o Pai te colocou como autoridade sobre mim, e eu preciso cumprir toda a justiça. Jesus vai ser obediente também à sua autoridade espiritual. Jesus vai ser obediente às leis governamentais que regiam o seu tempo. Quando Jesus está pregando, uma certa feita, os cobradores de impostos encontram com Pedro. Jesus está dentro da casa, Pedro está do lado de fora. E os cobradores perguntam para Pedro: por acaso o seu mestre não paga os impostos do templo? Pedro não responde para eles, mas entra dentro da casa. Jesus, que estava dentro da casa e que sabia o que se passava, antes que Pedro perguntasse ou falasse qualquer coisa, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, me diz uma coisa, de quem eles cobram os impostos? Dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro diz: eles cobram dos alheios. Aí Jesus diz: então logo os seus filhos estão livres. Pedro diz: sim. Aí Jesus diz: mas para que não haja escândalo, vá até o mar, lance o anzol e o peixe que você pescar, tira de dentro dele uma moeda e pague o seu imposto e o meu. O que Jesus está dizendo? O que eles fazem é injusto, o que eles fazem é errado. Porém, nós estamos debaixo da lei deles e precisamos ser obedientes. E aqui, queridos, eu vejo muita gente hoje que olha para as injustiças, olha para as coisas erradas do nosso governo, para as coisas erradas da nossa sociedade e querem burlar as leis e querem burlar os impostos. Jesus, ele mesmo está dando um grande exemplo, que não importa se as leis da terra estão injustas ou erradas, nós temos que ser submissas, porque se elas estão estabelecidas é por permissão de Deus, e se desobedecemos a elas, estaremos desobedecendo ao próprio Deus. Jesus também vai mostrar submissão e obediência a uma autoridade instituída governamental, quando ele está para ser morto, quando ele está sendo julgado por Pilatos. Pilatos leva ele para Herodes, Herodes devolve ele para Pilatos, e Pilatos não quer condená-lo. Pilatos está tentando achar um meio de livrá-lo. Jesus sabe disso, e Pilatos pergunta para ele: você admite essas acusações que seus irmãos dizem que você se autodenomina filho de Deus? Jesus fica em silêncio, Jesus não responde. Pilatos pergunta de novo, e Jesus continua em silêncio. Então Pilatos olha para ele e diz: você não vai dizer nada? Não sabe que eu tenho autoridade para te mandar prender ou para te mandar soltar? Aí Jesus quebra o silêncio dizendo: autoridade nenhuma tu terias sobre mim, se do alto não lhe fosse dado. Ou seja, Jesus está dizendo para Pilatos: eu sei que você é autoridade, mas você só é autoridade porque o Pai permitiu que você fosse. E o que tem faltado para nós como igreja é esse entendimento, que tudo que nos oprime, ou tudo que está sobre nós, que vem como autoridade sobre nós, só vem porque o Pai assim tem permitido que venha, porque o Pai assim tem designado que venha, porque Deus ainda está, como sempre esteve, no controle de todas as coisas. Como eu disse no início desta palavra, o que nós precisamos nesse tempo é de uma identidade que o mundo olhe e reconheça que nós somos a igreja do Senhor. Uma identidade que o mundo olhe e reconheça que nós somos a continuação do ministério de Cristo. Uma identidade em que o mundo enxerga em nós o que Cristo fazia, porque, afinal de contas, foi isso que ele mesmo disse: vocês farão as mesmas obras que eu faço, e ainda farão maiores, porque eu vou para o Pai. Jesus estava dizendo que ele só tinha começado, e o resto era com a gente. E o mundo precisa enxergar essa identidade. Mas como eu disse no início, Jesus só vai receber essa identidade e só vai receber esse nome diante dos homens depois que ele cumpre um caminho de obediência. E o versículo 8 diz: obediência até a morte, e morte de cruz. Que nós como igreja entendamos isso, que nós precisamos traçar um caminho de obediência,
até que morra as nossas vontades, até que morra o nosso orgulho, até que morra os nossos prazeres e pecados. Nós precisamos continuar no caminho de obediência, porque só assim o Senhor vai restabelecer a identidade da igreja. Só assim o Senhor vai restaurar o nome que Deus estabeleceu para a igreja, para que este mundo entenda e receba aquilo que o Senhor estabeleceu sobre nós. E o que o Senhor estabeleceu sobre nós? O Senhor estabeleceu que a igreja expulsaria os demônios, que a igreja curaria os enfermos, que a igreja seria a voz que clama no deserto, que restabeleceria, instauraria o reino de Deus. Que esta palavra possa ficar nos nossos corações. Deus tem uma identidade para a igreja do século 21, para que o mundo possa conhecer quem é Deus através de nós. Onde houver um cristão, onde houver uma porta de igreja aberta, o mundo vai saber que Deus é Deus e que o Senhor Jesus ainda vive na terra, em cada um de nós, e que os seus milagres e que o poder da sua palavra ainda continuam existindo no organismo chamado igreja. Igreja nunca foi uma instituição, apenas uma organização de 4 paredes, mas a igreja sempre foi um organismo. Tendo ou não a organização chamada igreja, a instituição ou a organização de 4 paredes, a igreja continua sendo um organismo vivo, que precisa manifestar a glória de Deus. O texto vai continuar dizendo, lá no versículo de número 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeçais como os astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Esse é o nosso papel, resplandecer no mundo, numa geração perversa e corrompida. Resplandecemos como astros, resplandecemos como o brilho e a glória de Deus que este mundo tanto precisa, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa, através do seu Espírito, continuar falando aos nossos corações. Nós estamos vivendo um tempo de calamidade, um tempo de assombro, um tempo como nunca antes vivemos. Mas nós precisamos entender que é preciso continuar em obediência. E eu quero deixar esta palavra ao coração dos irmãos com um toque de preocupação. Nós temos que ser submissos e orar. A Bíblia diz: orai por aqueles que estão em evidência, para que tenhais sossego. Orais pelos governantes, pelos reis, porque foram estabelecidos pelo Senhor. Então, oremos pelos governantes, para que Deus venha dar sabedoria, para que Deus venha dar graça, para que Deus venha fazer uma limpa no nosso Congresso, para que Deus venha levantar pessoas honestas, justas, fiéis e que possam buscar o bem dessa nação. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nós vamos entrar agora na ministração da Santa Ceia, na leitura do texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Amém? Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Nós estamos aqui com os levitas. Hoje nós fizemos um revezamento entre os irmãos, para que nós pudéssemos participar da Santa Ceia do Senhor, e dividimos em vários grupos de 5 ou 6 pessoas. Mas você que está em casa e que não veio, não pôde vir, mas que está com o seu pão, que está com o seu suco aí, nós vamos orar daqui a pouco e vamos abençoar
e você na sua casa, com a sua família, também vai poder participar juntamente conosco do corpo e do sangue de Cristo. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Os levitas já podem estar vindo aqui, os irmãos. Amém? Pode estar subindo aqui. Enquanto eu faço a leitura, e aí nós estaremos participando do corpo e do sangue de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Aqui nós temos esses elementos: o pão e o suco de uva, que o próprio Jesus escolheu como os elementos representativos do seu corpo e do seu sangue. E nós vamos agora apresentar ao Senhor, você que está em casa e que vai participar conosco. Pegue na sua mão esses elementos e vamos orar, porque o próprio Jesus disse que aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse tem parte comigo, porque o meu corpo verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E como nós sabemos que este pão e este suco não alimenta o nosso corpo, mas Jesus estava falando de um alimento espiritual. Então nós vamos orar. Senhor, oramos e te apresentamos agora esses elementos, Pai. Gratos por podermos participar deste maná espiritual, onde nós vamos, meu Deus, reatar ou renovar a nossa aliança contigo. Nós te louvamos por podermos, meu Pai querido, ser proclamadores da sua ressurreição e da tua volta, porque fazemos isso em memória, lembrando do ato feito, da morte e ressurreição, mas também fazemos isso proclamando que o Senhor voltará e nos levará para ti, Senhor. Te louvamos e te pedimos que ao participarmos desta mesa, nós possamos, meu Pai querido, ser alimentados espiritualmente, renovados na sua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês que agora comigo vão participar, falem com Deus agora. Nós estamos como corpo de Cristo separados fisicamente, mas espiritualmente estamos ligados por um mesmo Espírito. Nós que aqui estamos na igreja, você que está na sua casa, você que já participou da ceia aqui na igreja, que está na sua casa, nós estamos ligados pelo mesmo Espírito. E ao participarmos deste momento, nós renovamos a nossa aliança, não
a nossa aliança uns com os outros. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, deu aos seus discípulos. Semelhantemente, ele pegou o cálice, abençoou, deu aos seus discípulos e disse: participai todos do corpo e do meu sangue. Participem da mesa do Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Senhor. Todas as coisas, Senhor, são para ti. Te agradecemos. Somos gratos. Oh, nós somos gratos, Senhor, pelo teu sacrifício da cruz. Sim, nós te louvamos. Sim, nós te agradecemos. Seja adorado, Deus. Seja adorado, Senhor. A tua noiva te adora. A tua noiva te adora. Nós esperamos com ansiedade o dia que cearemos contigo na glória. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue, pelo teu corpo. Obrigado, Senhor, pela tua morte, pela tua ressurreição. Obrigado pela vida que nos foi dada, sem mérito, mas por misericórdia. Te adoramos nesta noite. Te glorificamos. Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amados, que Deus nos abençoe, que o Senhor continue derramando sobre cada um a sua paz, a paz que excede o entendimento, para que nesse tempo, cada um de nós possamos continuar em nossas casas, sabedores que Deus está guardando cada um de nós. Deus nos abençoe. Oremos para que isso logo passe, que a vontade de Deus seja estabelecida no nosso meio. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Que essa seja a semana da tua vitória. Que Deus responda a tua petição nessa semana. Que venha a teu encontro aquilo que você precisa, em nome de Jesus.